Vou dar essa aula aqui, ou seja, os mosteiros e a criação da civilização ocidental cristã, exatamente para abrir esse período em que se vai fazer a campanha pela fundação de um mosteiro beneditino, cujo prior será Dom Justino, OSB, daqui do Mosteiro de São Bento, vai ser em Trajano de Moraes, né? Para vocês verem como o CDB é ousado, né? Eles querem fundar um mosteiro. Pois bem, então, por motivo disto, eu vou dar essa aula inaugural e depois, durante 3 terças-feiras, as 3 terças-feiras seguintes, é o próprio Dom Justino quem dará aula. Ele é um especialista no assunto, eu não sou, então eu só estou dando um tira-gosto porque o complemento mesmo, a essência, vai ser dada por ele, pelo próprio Dom Justino, tá? Que é um especialista no assunto e um grande professor. Pois bem, o que nós vamos ver aqui é a história da formação da cristandade, né? É um nome muito melhor do que o nome civilização ocidental, etc., porque nós podemos englobar essa tal civilização ocidental nesse mundo de porcaria que temos hoje. E, no entanto, eu vou falar da civilização cristã, aquela que se ordenou a Cristo Rei, né? O assunto sobre a realeza de Cristo, o reinado de Cristo, o Estado cristão, é um assunto que devemos dominar cada vez mais, porque nós nos acostumamos já há algum tempo a repetir: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Mas sabemos exatamente tudo quanto isso implica? É difícil, né? É um assunto árduo, complicado e, obviamente, atacado, contrarrestado pelo mundo de hoje, né? Você se dizer católico até passa, mas dizer que quer um Estado católico já não passa, né? É como se quiséssemos que o mundo voltasse ao que este mundo atual chama Idade das Trevas. E é exatamente este período chamado de Idade das Trevas que nós vamos tratar aqui hoje. E vamos ver como essa Idade das Trevas se transformou na civilização mais pujante, mais brilhante, além de ordenada ao sobrenatural, à vida eterna, que foi a Idade Média dos séculos XII e XIII, né? Foi o ápice da civilização, o ápice do homem, o que o melhor o homem conseguiu dentro dos limites humanos em sua natureza caída, né? O melhor que a história já nos deu foram os séculos XI e XII. Mas, para chegar aos séculos XI e XII, nós temos uma longa trajetória. E vamos ver nessa trajetória o papel fundamental exercido pelos mosteiros, né? Qual é a origem monástica? Qual é a origem dos mosteiros? Como eles começaram a existir? Temos de remontar ao Império Romano, né? O Império Romano já era cristão. Esta é a primeira cristandade. Nós tivemos 3 cristandades. A primeira foi o Império Romano, né? Que caiu, como todos sabem, pelas invasões bárbaras. Essa foi a primeira cristandade. E pode dizer-se cristandade exatamente porque nela tudo se ordena a Cristo, né? Por isso é cristandade, né? A segunda será a medieval, que será o tema de hoje, e a terceira será o Império Hispano-Lusitano dos séculos XVI e XVII. Essa será a terceira, 15 e 16, melhor, será a terceira cristandade. Depois já não houve, a cristandade foi enterrada, entre aspas, pelas diversas revoluções que se deram sucessivamente, desde a Revolução Inglesa, passando pela Francesa, depois as comunistas, etc. Pois bem, os monastérios ou mosteiros, o nome tanto dá, tanto faz, eles têm uma origem precisa. Embora o Império Romano já fosse cristão, já tivesse sido cristianizado por Teodósio, o Império Cristão se declarou claramente cristão, né? Isso quer dizer que este império se ordenava à igreja. Ele, no entanto, ele tinha taras, problemas intrínsecos que fizeram com que entrasse em decadência mesmo sob reis católicos, né? E essa decadência, como toda decadência, envolve a decadência moral.
a corrupção dos costumes. E, para reagir a isso, é que surgiram os chamados padres do deserto. O que são os padres do deserto? São aqueles que, isolando-se do mundo completamente, serviam de referência a uma santidade que o mundo já não podia oferecer. Então eles vão para desertos ou africanos ou do Oriente Médio, em particular da Síria. Mas, sobretudo, eles vão para o Egito e para a Síria. São os primeiros padres do deserto. Cada um eram eremitas, ao fim e ao cabo, cada um se enfurnava em sua caverninha, né, e ficava ali servindo de modelo, de exemplo, de caridade, de exemplo de vida virtuosa, vivendo sozinhos com Deus. Era um período heróico. Na verdade, é um período heróico da cristandade que se seguiu a outro período heróico, que foi o período dos mártires. Né? Os mártires, foi pelo sangue dos mártires que se regou o solo do Império Romano e ele pôde, enfim, cristianizar-se. Né? A cristianização do Império Romano, primeiro com o ato de Constantino, que retirou a igreja da ilegalidade, o cristianismo da ilegalidade, e depois com Teodósio, que de fato cristianizou o Império Romano, né? Não são senão consequência do sangue lustral dos mártires, que durante séculos foram martirizados pelos imperadores romanos, né? A começar por Nero. Nero foi o primeiro, né? Foi quem pôs o cristianismo na ilegalidade. Pois bem, acabou-se a era dos mártires, o império já era cristão, mas, repito, já estava em decadência geral, incluindo uma decadência moral, uma corrupção dos costumes, já mesmo no Império Católico. Pois bem, então, o segundo período heróico da cristandade é exatamente desses padres do deserto que iam viver sozinhos em suas cavernas, comendo escorpiões, comendo insetos, com uma mortificação exemplar da carne e radical, muitas vezes até exagerada. Já voltaria a falar disso. Esta é a origem mais remota dos mosteiros, do que nós entendemos por mosteiros ou monastérios. Né? Mas, depois de um primeiro momento efetivamente heróico de padres do deserto, começaram a aparecer também charlatãs, né? Charlatãs, que deixavam os cabelos grandes, as barbas grandes, e eram como esses santarrões que se veem no Brasil até hoje, né? Ou seja, são falsos santos charlatãs. Ou seja, havia se esgotado aquele ciclo da santidade solitária e se substituía pouco a pouco por certo charlatanismo. E Santo Agostinho é o primeiro a denunciar esse charlatanismo, né? E ele chega à conclusão, que depois será reforçada por Santo Tomás de Aquino no século XIII, ele chega à conclusão de que o homem não deve, a não ser em casos excepcionalíssimos, como esse dos primeiros padres do deserto, que foram movidos diretamente pelo Espírito Santo, que o homem ele não deve viver sozinho, senão que, segundo sua própria natureza sociável, ele deve viver em certa sociedade e com um mínimo de subsistência garantido, porque, como dirá Santo Tomás de Aquino, a pobreza absoluta impede uma contemplação perfeita. Né? Basta imaginar se algum mendigo na rua pode ter contemplação de Deus, é muito difícil. Né? A miséria, a pobreza absoluta, leva à impossibilidade de uma boa contemplação, à impossibilidade da boa contemplação de Deus. Este foi o ponto de partida de Santo Agostinho, que foi um gênio, né, em vários sentidos. Ele, por exemplo, quando estava caindo o Império Romano sob os golpes dos bárbaros, ele foi o primeiro a dizer que, em vez de chorar a queda do Império Romano, deveríamos evangelizar esses mesmos bárbaros que derrubavam o Império Romano. Ele foi uma voz profética, porque realmente o que aconteceu doravante foi exatamente a evangelização desses mesmos bárbaros que derrubavam o Império Romano católico, cristão. Né?
Isso por um lado. Por outro, essa percepção que ele teve de que se havia esgotado, né, o tempo dos padres do deserto. Se havia esgotado. Agora já imperava certo charlatanismo e isso requeria uma mudança de hábitos. Então, logo após os padres do deserto, surgiram os cenobitas. O que são os cenobitas? Eram homens que se reuniam em comunidade conquanto tivessem uma regra frouxa. Cada um vivia como queria, mais ou menos, impondo suas próprias regras, mas vivendo em comunidade, não isolados em suas grutas ou cavernas nos desertos da Síria ou do Egito, né? E ele mesmo, Santo Agostinho, foi monge, né? Nós estamos, então, diante do monasticismo oriental, africano-oriental, né? É o primeiro, são os cenobitas, que constituíam cenóbios, né? E isso foi muito importante por toda a área do Império Bizantino. Toda a área do Império Bizantino foi influída por este tipo de monasticismo que foi o egresso do Egito, da Síria e de outras regiões do Oriente Médio e da África. Pois bem, mas isso Santo Agostinho disse durante a devastação provocada pelos bárbaros. E não pense que essa invasão bárbara foi uma invasãozinha pequena, não, ao contrário. Transformou, por onde passavam, eles transformavam aquilo em terra de ninguém, né? Eles destruíram todas as cidades, eles destruíram toda a produção agrícola camponesa, tudo. Era uma devastação total, né? Curiosamente, porém, eles, em geral, respeitavam alguém que estivesse com hábito religioso cristão. Curiosamente, né? É tão diferente dos bárbaros de hoje, né? Eles querem matar os religiosos, né? E esses respeitavam. É famosa a história daquela horda bárbara que chega a Roma e o Papa vai corajosamente encará-la, né? Enfrentá-la. E eles não atacam o Papa, né? Claro que nós vemos aí o dedo da providência, não é isso? Está assim como para que Cristo nascesse foi necessário que houvesse o povo judeu, a filosofia grega e o direito romano, assim também foi preciso para que surgisse o ápice da cristandade e o ápice da própria humanidade, que foi a Idade Média do século XI e XII, foi preciso que aquele mesmo Império Romano, que já era católico, ruísse por seus próprios defeitos e evangelizassem-se os bárbaros que o derrubaram, certo? Daí é que se vê o dedo da providência nesse respeito, quase uma veneração que esses bárbaros tinham, em geral, por um bispo, né? Por suas vestes, pelo Papa, enfim. Mas o fato é que realmente foi uma invasão de devastar. O Império Romano era a única coisa que civilizada se conhecia, não é isso? O Império Romano foi aquele império erguido por rudes guerreiros do Lácio, né, uma parte da Itália de hoje, do Lácio, que, no entanto, ao invadirem a Grécia, ao tomarem a Grécia, eles aprenderam dos conquistados a cultura grega. E isso faz do Império Romano a primeira civilização propriamente dita, no sentido de universal, né? Ela expandiu-se por todo mundo conhecido, então, quase todo mundo conhecido, então, e os romanos se consideravam como que destinados pelos deuses a impor a pax e a civilização romanas ao restante do mundo. Pois bem, mesmo os católicos consideravam o Império Romano a civilização. Daí que, quando os bárbaros começaram a invadir, a derrubar, a devastar tudo que havia, não só de urbano na civilização romana, mas de camponês, de agrícola, muitos cristãos consideraram que era chegada a hora da segunda vinda de Cristo, ou seja, era chegada a hora do fim dos tempos, né? Foi, repito, Santo Agostinho quem teve essa percepção fantástica de que, ao contrário de chorarmos, e ao contrário de pensar que não estivéssemos no fim dos tempos, era preciso evangelizar aqueles bárbaros.
Pois bem, a igreja não perdeu tempo. Ela passou a evangelizá-los à medida mesma que eles invadiam o Império Romano. Desde o início, a igreja teve uma atitude, seguindo a Santo Agostinho, teve uma atitude evangelizadora para aqueles mesmos bárbaros que esmagavam o que havia de civilizado no mundo, que era o Império Romano. Né? Então, imagine esse quadro. Imagine um filme pós-apocalíptico, né, como essas porcarias que andam por aí, né, que não tem mais nada, né, não há produção agrícola, as terras já são inférteis, ninguém produz nada, as urbes, as grandes cidades desapareceram do mapa, o ensino desapareceu do mapa. As escolas romanas desapareceram do mapa. O latim, que era a língua universal que unia esse largo e vasto Império Romano, desaparecia também, assimilada por povos bárbaros. O que é o francês atual, esse francês que nós conhecemos hoje, não é nada mais que tribos germânicas, chamadas frâncicas, que assimilaram o latim a seu modo. Também o português e o espanhol são línguas assimiladas pelos lusitanos ou pelos celtiberos, né, da Espanha, que assimilaram mal o latim, e isso se transformou nessas duas línguas próximas, que são o português e o espanhol. Né? Então, ruía tudo, e isso pode ser, de certa forma, chamado Idade das Trevas, com efeito. Você tinha uma civilização pujante, a civilização romana, de alto gabarito, né? Muito superior a qualquer coisa que hoje se possa chamar civilização. Hoje, na verdade, Idade das Trevas e Barbárie é hoje. Né? Mas imaginem aquele mundo espetacular, já católico, já cristianizado, ruindo. Só ruínas, só devastação, terra de ninguém, nem sequer a produção camponesa se manteve. Né? Pois bem, foi aí que, enquanto evangelizava esses mesmos bárbaros que destruíam o Império Romano, a igreja estimulava que se fizessem os cenóbios ou mosteiros orientais em toda a área do que hoje conhecemos por Europa. Por toda a área começam a multiplicar-se essas reuniões de pessoas que largam a vida do mundo, largam a ativitas, né, para ingressar no mosteiro e ter sua vida dedicada unicamente a Deus, em meio à mortificação da carne, em meio à mortificação do orgulho, voltadas sempre para a oração e para Deus. E é interessantíssimo acompanhar essa história da formação dos primeiros mosteiros. Eram, em geral, por exemplo, esposas de reis bárbaros. Morria o rei numa batalha, ela se tornava freira. Os filhos, os sobrinhos da grande nobreza bárbara, né, tornavam-se monges ou freiras. Né? Isso é impressionante. Você vê aí claramente o sopro do Espírito Santo e a mão da providência. Né? Ou seja, como aqueles mesmos destruidores, em poucos anos, tornavam-se santos. Né? Hordas e hordas bárbaras. Não que os governos de então fossem católicos, ainda não era. Tá? Na verdade, não havia governo propriamente dito. Não havia no sentido que entendemos hoje, e como havia no Império Romano. Né? Eram reis sem muito poder sobre aquilo que existia em seu território, né? E o que havia eram guerras sangrentas. Tanto que nós podemos chamar todo esse período, século V, VI, o período de duas classes sociais. Monges e freiras, por um lado, e guerreiros, por outro. Era isso que havia. Era um mundo estranhíssimo, em que a barbárie mais crua se juntava à santidade mais pura. Né? Era um mundo estranhíssimo, e, no entanto, ali estava a santidade em um estado que talvez hoje nem sequer conheçamos. Porque imaginem o que é ser santo, o que é viver para Deus, para a oração, no meio dessa devastação cultural. E todos esses monges, ademais, eram monges incultos.
Eram monges iletrados. Eles não sabiam ler. Eles não sabiam ler. Né? As línguas bárbaras não tinham literatura. Né? E eles não sabiam latim. Eles acabaram de invadir e de destruir aquela mesma civilização que os poderia fazer cultos. Né? Então, mesmo os santos eram tão incultos como eram os guerreiros. Muito interessante, quem já leu ou teve a oportunidade de ler as epopeias dessa época, né? Os poemas de ações guerreiras, eles são muito semelhantes aos poemas religiosos dos mosteiros. Claro, eram as mesmas pessoas, né? Era o mesmo povo. Aquele povo de guerreiros tornava-se santo e nas manifestações literárias eles como que imitavam os próprios poemas heróicos guerreiros de seus irmãos, de seus primos, de seus pais. Isso é o que se pode chamar mais efetivamente Idade das Trevas. Mas vejam que no meio da Idade das Trevas, e coisa que o mundo jamais entenderá, havia uma luz de santidade. Havia luzes de santidade que se multiplicavam. Mas convenhamos que a natureza, como a natureza tem horror ao vazio, né? A natureza não gosta do vazio. Não era possível que continuasse muito tempo a convivência entre santos e guerreiros. Certo? Os guerreiros deixavam em paz os monges, mas os monges só rezavam e não tinham nenhuma influência social. Né? Era pura moção da graça. Pois bem, então, como isso não poderia durar muito tempo, como isso era algo antinatural, o que começam a fazer os monges? Começam por si mesmos a ficar cultos, a ilustrar-se. Eles transformam os mosteiros em pequenas cidades que substituiriam a urbe, as cidades romanas. Quem conhece a história de Roma sabe que os patrícios, ou seja, os nobres romanos, tinham no campo vilas, chama-se vilas, né? Com 2 L's, e essas vilas eram autônomas, autossuficientes. Nela estava o dono da terra, era uma casa senhorial, uma casa nobre, cercada de terras, em que trabalhavam escravos. Né? E isso era autossuficiente. Dentro da vila, produzia-se tudo o que era necessário para a própria vila. Pois bem, e ali também havia escolas. Havia escolas que ministravam aulas até aos próprios escravos, né? De latim, etc. e tal. Pois bem, o que fazem os mosteiros? Eles começam a transformar-se em vilas. Vilas nesse sentido. Eles começam a ser perfeitamente autossuficientes, não há produção agrícola a que recorrer, eles têm de eles mesmos produzir aquilo de que vivem. Né? E mais, começam a estudar. E para fazê-lo, o que eles fazem? Tornam-se copistas. O que é isso? O que havia restado da produção greco-romana, eles começam a copiar. E ao fazê-lo, começam a instruir-se, a gramaticalizar-se, a letrar-se. Né? Então, cada mosteiro se transformou numa vila autossuficiente em termos econômicos e, ao mesmo tempo, repleta de ensino, de escola, de bibliotecas. Isso vai crescendo. Os mosteiros vão se espalhando por toda a Europa, desde a Irlanda, Escócia, Inglaterra e todo o continente, chegando à Alemanha. Eu já falarei da Alemanha, porque é muito importante. Assim, cada vez mais eles eram pequenas cidades que substituíam aquelas cidades que haviam acabado com as invasões bárbaras. Né? Tornam-se autossuficientes. Pois bem, deste movimento crescente que surge a principal corrente monástica, as duas principais correntes monásticas. Uma radicalíssima, que se localiza na Inglaterra, Irlanda e Escócia. São de uma pobreza sobre-humana, são de uma... herdando aqueles traços orientais dos padres do deserto. É uma mortificação extrema, radicalíssima. E, por outro lado,
que vai ser a mais importante das correntes monásticas, que é a corrente de São Bento, né? Que nós estamos tratando aqui é do mosteiro beneditino que Dom Justino fundará junto com o CNDB, né? É impressionante a duração, a durabilidade da regra monástica beneditina, né? Vem desde essa época quase inalterada até hoje. Bom, então surge também, ao lado dessa mais radical, dessa superascética, dessa quase sobre-humana corrente anglo-saxã, digamos, né, do monasticismo, surge esse santo Tássio, que é São Bento. Que é São Bento. E o que é o São Bento? O que é São Bento? É um homem culto, é o representante daquela velha cultura romana que se cristianizou. Ele é um remanescente da cultura romana. Então ele vai instaurar uma ordem cuja regra se baseia nos 3 conselhos dados por Cristo para a perfeição cristã: a obediência, pobreza e castidade. Pobreza dentro de certos limites, né? Pobreza e castidade, né? E os monges deveriam orar, trabalhar e estudar. Então vejam, 3 funções: orar, trabalhar, estudar. Trabalhar é trabalhar mesmo, é capinar, é cozinhar, é fazer sapatos, né? E estudar. Então vejam, ele com uma regra mais romana, mais equilibrada, e trazendo essa bagagem cultural que havia no Império Romano, que por sua vez, como eu disse, trouxeram a bagagem grega, né? Vem São Bento revolucionar o próprio movimento monástico, né? Ele, equilibradamente, com modificações moderadas, né? Os mosteiros beneditinos, por exemplo, toda sexta-feira, às 7 horas, creio, até hoje, ou pelo menos até ontem, tinha a mortificação com a disciplina, né? Enquanto se reza o Miserere, a oração do Miserere, eles se disciplinam, tá? Aliás, pior que esse dos beneditinos é dos dominicanos. Os dominicanos é tremendo, né? Porque os dominicanos não são só conventuais, né? Eles saem metade do ano a pregar a missões, e isso, quando eles voltam, estão cheios de tentações do mundo, né? Então, a mortificação deles é com aqueles mesmo chicote com várias pontas, só que uma ponta de lâmina, né? É uma lâmina, é uma mortificação muito mais dura. A mortificação dos beneditinos é mais branda, né? Eles vivem uma pobreza moderada, não a pobreza radical, tá? Porque eles mesmos produzem para a sua subsistência. Eles produzem, trabalham e estudam e copiam. E esses mosteiros, tanto aquele mais radical da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, como esses mais moderados, que são os beneditinos, que se proliferam muito rapidamente, são a semente de uma nova Roma. São a semente de um novo império, entre aspas. São a semente de uma civilização nova, que será a civilização do século XI e XII. Né? É impressionante a rapidez com que aqueles bárbaros, né, se fazem, não só cristãos, mas se vão fazendo homens cultos, pouco a pouco. Né? Pouco a pouco. E vejam, não pensem que as invasões bárbaras terminaram. Muito pelo contrário, as invasões bárbaras matavam muitos monges também. Né? Havia devastação de monges. E quanto mais monges eram mortos, mais monges nasciam. Ou seja, era impressionante, era como se o sangue daqueles mártires fosse semente de novos mosteiros. Né? E isso durou muito tempo, muito tempo. E já produziu um material cultural abundante. Uma das histórias mais curiosas, embora das mais trágicas, é dos monges de São Patrício. Já ouviram falar na Irlanda, né? St. Patrick, né? Como eles souberam que os vikings viriam, né? Eles se apressaram a copiar
todos os livros da cultura greco-romana, né? E abriram grandes poços na terra, né? Jogaram lá os livros copiados e pularam eles mesmos nesses grandes poços, né? Chegaram os vikings, mataram a todos com flechas, lanças, e os livros permaneceram. Assim foi a transição da cultura greco-romana para nós. Se hoje nós conhecemos Cícero, se hoje nós conhecemos Ovídio, se hoje nós conhecemos os poetas, filósofos, oradores, retóricos, né? Romanos e gregos, isso se deve a posturas assim, né? Heróicas. Vejam que eles se sacrificavam não só por Deus, mas também por uma civilização melhor, né? Tá certo? Eles se sacrificavam, eles sabiam que iam morrer, mas salvaram toda a produção anterior. Pois bem, esse movimento pujante, no entanto, tem suas debilidades. Por quê? Porque, como vemos hoje, pelo esvaziamento crescente dos mosteiros, né? Os mosteiros decaíram enormemente nos últimos 50, 60 anos. É uma progressiva debacle, né? Perda de vocações, fechamento de mosteiros, né? Alguns que permanecem na Europa são os beneditinos, ainda permanecem, né? Há bons mosteiros tradicionais lá. Dom Justino vai falar disso nas próximas terças-feiras. Por quê? Qual é o problema dos mosteiros? Por que eles tendem a desaparecer depois de certo tempo? Porque eles necessitam de um Estado cristão que os apoie. Eles são a sementeira dos próprios Estados cristãos. Mas sem os Estados cristãos, sua vida não é longa, em sentido secular, tá? Sua vida tende a minguar se não tiver, ao fim e ao cabo, o sustentáculo do Estado cristão que os apoia. Eles ficam vulneráveis a todo um mundo adverso. Pois bem, esse esforço múltiplo, continental, de monasticismo ocidental, ele vai ter um efeito muito interessante. A evangelização da Gália, ou França atual, levou a que um rei inculto, iletrado, analfabeto, bruto, um homem bruto, constituísse, fundasse uma tentativa de translação do império. O que quer dizer? Ele tentou fundar um novo império romano cristão. É Carlos Magno. Carlos Magno era um homem, todos hoje, Carlos Magno. Antes da era de Carlos Magno, que se chama Era Carolíngia, houve a época Merovíngia. A época Merovíngia é uma época já de declínio dos mosteiros e de novas invasões bárbaras. Né? E, no entanto, essa horda gálica, a horda de bárbaros galo, foi bem evangelizada. E ele teve a ambição, embora fosse analfabeto, ele teve a ambição de recriar o Fausto, o vigor, o luxo, o brilho do Império Romano, agora totalmente cristianizado, né? E Carlos Magno funda o Império Carolíngio. E esse Império Carolíngio só foi possível por algumas razões. Primeiro, ele, analfabeto que era, inculto que era, bárbaro que era, ele se cercou das mentes mais brilhantes, tanto da corrente monástica inglesa, como da corrente monástica beneditina. Há um homem muito importante nessa época, né? Há dois, mas um mais importante ainda, que se chama Alcuino. Alcuino era um bispo inglês, né? Que ele mesmo conjugava as tendências monásticas de seu país com as tendências monásticas, a ilustração, a cultura da tendência da corrente beneditina, né? E ele e outros luminares dos mosteiros foram o sustentáculo do Império Carolíngio, né? Pela primeira vez se saía da Idade das Trevas e se voltava a ter uma civilização. Por quê?
agora não eram só os mosteiros, agora não eram só as dioceses, agora não era só a igreja em Roma, agora era um Estado cristão que se ordenava à igreja e a Cristo Rei. Né? Esse foi um momento único na história, né? Mas vejam interessante o traço característico da época. O homem que trouxe luzes de novo, porque hoje conhecemos como Europa, era um analfabeto. Era um analfabeto. Era um homem bruto, grosseiro. E, no entanto, movido certamente pela graça, ele se cerca das maiores autoridades intelectuais de então, em especial de Alcuino, para formar um período pujante. Ele escreveu uns capitulares, né, em que tornava o ensino universal e gratuito. Vejam, hoje o mundo se gaba, né, do ensino universal e gratuito. A diferença é que ele não era obrigatório. O mal do ensino moderno é ser obrigatório. Ali era um ensino meritocrático. Se você tivesse mérito para estudar, podia ser pobre ou rico, você estudaria. Né? Esse modelo vai perdurar até o século XI e XII, já vou explicar. Né? Ele funda o ensino universal. É a escola de palácio, né, dele, que vai se generalizar e vai alfabetizar as populações, conquanto não fosse obrigatório. Só um parêntese para que se entenda o que eu estou dizendo. O ensino obrigatório achata a educação. Por quê? Se alguém entra numa universidade por cota, por exemplo, ele não entrou por mérito. Ora, se a maioria das pessoas que está na universidade não entrou por mérito, mas por mera massificação de ensino, o resultado é que o nível do ensino baixará. Né? Por que hoje as escolas não podem reprovar os alunos? Não é isso? Não há escolas, não há lugares em que não se podem reprovar os alunos? Isso é o achatamento da educação. O que você tinha de fazer é o seguinte: quem quiser estudar, pode estudar. Se não quiser, vá procurar outra coisa. Não é isso? Aí sim o ensino voltaria a elevar-se. E foi assim que se fez com as capitulares de Carlos Magno. Né? O ensino se tornou o formador de uma elite, uma verdadeira elite, que não incluía só os ricos. Muito pelo contrário, havia pobres, havia escolas para mulheres, havia escola para meninas, escola para meninos, escolas monásticas. Surgiu uma variegada polifonia de formas de ensino a partir dos capitulares de Carlos Magno. E isso só foi possível não pelo mérito de Carlos Magno. O único mérito dele foi ser movido pela graça a fazer isso. Mas quem fez mesmo foram os monges. Mas vejam, agora os monges superavam sua única fraqueza. Qual era? A de ficar indefesos ante um mundo sem a defesa de um Estado. Agora o Estado defendia os mosteiros. Agora havia um Estado e esse Estado defendia os mosteiros, porque esse Estado se ordenava à Igreja e se ordenava a Cristo. Mas para que vocês vejam as vicissitudes históricas, né? Apenas morre Carlos Magno, seus filhos jogam tudo a perder. Né? Os filhos quase sempre desbaratam a herança paterna. Né? E eles mesmos brigavam entre si, e o Império Carolíngio acabou. Eu tenho críticas à ideia de império, mas não vou tratar disso aqui. O fato é que se desbaratou, e ao mesmo tempo em que se desbaratava o Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno, novas invasões bárbaras vinham novas. É uma segunda idade das trevas. Destrói-se completamente aquilo que havia sido criado pelos monges intelectuais e por Carlos Magno, e novamente a sociedade, o mundo, mergulha, fica engolfado em trevas. Né? É nessa época que surge o que se chama feudalismo. O que é o feudalismo? São aqueles camponeses que não têm para onde correr, corriam para guerreiros e diziam: se o senhor nos defender e nos deixar trabalhar em sua terra, né, nós seremos servos seus. É isso. E assim se constituíam os feudos. Os feudos eram uma espécie de mosteiros também. Era algo cercado,
tá certo? Em que os servos da gleba trabalhavam lá dentro e pagavam parte de sua produção ao senhor feudal, que os protegia dos bárbaros, né? O interessante disso é que eles pagavam 10% da sua produção. Hoje nós pagamos 45%, né? De impostos. Nós pagamos cerca de 45% do que produzimos. Eles, que o mundo moderno diz, tão sofredores, só pagavam 10% de sua produção. E mais que isso, eles se sentavam à mesa do senhor. Ninguém aqui nunca se sentou à mesa de Bill Gates, né? Que eu saiba, não. Você sentou? Não. O mundo de hoje é muito mais opressivo que então. Claro que os feudos tinham problemas, né? A igreja sempre os combateu em certo sentido. Por exemplo, os senhores feudais não queriam que um servo seu se casasse com uma serva de outro senhor, né? E a igreja sempre combateu isso. Não, tem que deixar casar com quem quiser. E sempre houve esses atritos entre a igreja e o sistema feudal. Mas o sistema feudal protegia só em termos os mosteiros, porque os mosteiros não estavam dentro dos feudos. Então eles sofreram muito com as invasões bárbaras, a ponto de a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda nunca se terem recuperado desta nova onda de invasões bárbaras, que se sucederam ao Império Carolíngio. Nunca se recuperaram. No restante da Europa, ou seja, na parte continental da Europa, sim. Passada essa leva de novas invasões bárbaras, terríveis também, os mosteiros beneditinos começam a crescer de novo. Pois bem, e chegamos ao século 9 e 10. Apesar do crescimento dos mosteiros, etc., a sociedade e a igreja mergulham numa crise moral terrível, muito parecida com a atual. Parece que algum centro vai lançar o livro de São Pedro Damião, né? Que fala, no século 9 e 10, exatamente que fala da crise moral, da corrupção sexual que havia dentro da hierarquia católica e do clero, né? E não só dos padres. O próprio Papa era o primeiro a ser corrupto moralmente. Isso daí vocês vão ver no livro de São Pedro Damião. Então, chegamos ao chamado século de ferro, tá? Os mosteiros beneditinos ainda existem, são fortes, mas já não suportam a corrupção moral da hierarquia e do clero. Não suportam isso. A sociedade está em debacle. Nós temos, então, o surgimento da simonia. Sabe o que é a simonia? A venda de indulgências. Temos o surgimento do nicolaísmo. O que é isso? Os padres e bispos tinham mulheres, né? E o próprio Papa tinha mulher. Por isso surgiu a lenda da papisa, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Isso é lenda negra. Não houve papisa nenhuma. O que houve foi a amante do Papa dentro do Palácio Papal. E isso daí parecia, todos os santos de então achavam que era o fim dos tempos, né? Tá certo? Era o fim dos tempos. O mundo vai terminar. Se até o Papa está corrupto, né? E todo o clero e tal, e a sociedade mergulhada em devassidão moral, e os mosteiros beneditinos, com quanto fossem pujantes, com quanto fossem ricos, com quanto fossem poderosos, eles já não sabiam responder a esta nova maneira de corrupção, né? É aí que, graças à atuação de homens como São Pedro Damião, que encarou toda a estrutura da igreja, né? Vão surgindo pouco a pouco umas novas formas monásticas. São as formas monásticas mendicantes. São os franciscanos e os dominicanos. Tá? Essa é uma nova forma. Então veja que nós já vimos, havia a forma oriental de monasticismo, muito derivada dos padres do deserto. Depois houve a forma hiperradical também, muito fundada nos padres do deserto, do monasticismo inglês, escocês e irlandês. Houve a forma beneditina e agora surge uma nova forma monástica, que é a franciscana e a dominicana, ambas mendicantes,
né? E foi esse movimento pujante de reação dos santos à corrupção no clero da igreja e da formação dessas novas ordens monásticas que fez com que a cristandade sobrevivesse àquela corrupção, a igreja mesma se purificasse em sua hierarquia e surgissem os dois grandes séculos da cristandade, que se podem dizer, repito, o ápice da civilização humana, que são o século XII e XIII. Vejam a constante presença das formas monásticas na recuperação de uma situação ruim, de uma situação de corrupção ou de uma situação de total devastação da cultura, da civilização. Só que agora o eixo se desloca dos beneditinos para os mendicantes, né? E a transição disso daí é muito ilustrada pela história de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era da família mais rica da Europa, mais rica. Ele era sobrinho do rei Barba Roxa, que era o imperador romano-germânico do Sacro Império. E ele, como filho de tal nobreza, tal alta nobreza, ele foi destinado desde sempre, desde que nasceu, a ser o abade do monastério beneditino de Monte Cassino, que foi onde foi fundado. Foi o primeiro primeiro mosteiro beneditino foi de Monte Cassino. É impressionante o mosteiro, né? É impressionante. Então ele ia ser um abade desde pequeno. Ele foi posto desde garotinho lá dentro do claustro beneditino. Ele teve toda uma educação monástica. Mas garotinho não, jovenzinho, 16, 15 anos, ele disse, não, eu quero ser mendicante. E atraía ali os dominicanos em particular, porque além de mendicantes, eles eram altamente intelectualizados, né? Então, e a família, imagina, escandalizada. Como o nosso descendente, em vez de ser o abade do mosteiro de Monte Cassino, vai ser um mero e simples monge mendicante, né? Então o sequestraram, não sei se vocês conhecem a história de Santo Tomás de Aquino, o sequestraram, o puseram numa torre, ele resistiu a uma prostituta nua que foi lançada lá dentro. Por essa reação dele, né, ele ganhou o chamado símbolo da castidade, que o tornou o único santo que a partir de 7 idade, 16 anos, nunca teve tentação, né? Nem sequer alimentícia. Ele era gordinho, como vocês veem aí, mas por alguma disfunção hormonal. Ele não tinha tentação sexual, alimentícia, nada, zero, né? Ou seja, era uma máquina de pensar. Então vocês vejam a importância dos mosteiros. Primeiro, aqueles que eu já referi agora. Agora, não só os mosteiros franciscanos e dominicanos restauram a cristandade junto com os grandes santos, como São Pedro e Damião, não só isso, senão que produzem o maior pensador que já pisou nesta terra, né? Sai de dentro dos mosteiros, ele foi convidado a ser cardeal, nunca quis, ele quis permanecer monge e estudioso. E nasce esse gigante que foi Santo Tomás de Aquino, né? Vejam a pujança dos mosteiros. E exatamente isso é uma espécie de símbolo dessa transição do monasticismo beneditino para um monasticismo que era mais adequado à nova situação da cristandade, século XII e XIII. Por quê? O feudalismo já ruía. A maioria dos camponeses já eram pequenos camponeses livres, enquanto as cidades voltam a erguer-se. Acabou-se a cristandade rural. Agora crescem as cidades. E essas ordens monásticas novas, em particular a dos dominicanos, são adequadíssimas a isso. Por quê? Porque 6 meses eles ficam em mortificação e estudo, 6 meses eles vão para a cidade em missão, né? Vão pregar aquilo que eles sabem, né? Então vejam, o século XI e o XII é o que se pode considerar o ápice da civilização e o ápice da cristandade. Por quê? É a época das grandes universidades. As universidades surgem aí, então. E o que são as universidades? São a ampliação das escolas palatinas de Carlos Magno, que, por sua vez, eram uma ampliação das escolas monásticas.
As universidades não são senão uma ampliação daquilo que já houvera. E cuja ideia não se interrompera nem sequer pela nova onda de invasões bárbaras. Continuou a ideia de que, mesmo sem império, as ideias de Carlos Magno renascem como que por milagre no século XI e XIII, né, transformando-se em universidades. Né? As universidades são o máximo, não tem nada a ver com a universidade hoje, hein? As universidades hoje só tem delas o nome, não tem mais nada, não tem mais nada. Ali você entrava nessas universidades aos 14 anos, fazia faculdade de artes e lá pelos 21 ou fazia faculdade de teologia ou de direito canônico ou de medicina. Era uma das três possibilidades. E é a época das grandes catedrais góticas, né? Que duravam às vezes um século para erguer-se, né? É a época em que surge, porque já havia o canto gregoriano. O canto gregoriano, vocês sabem o que é o canto gregoriano, não? Pois é, o canto gregoriano foi normatizado por um Papa beneditino, né? Sim, não? São Gregório Magno. São Gregório Magno. Era um Papa beneditino que normatizou a coisa. Agora, século XII e XIII, surge uma nova música, que é chamada polifônica, porque o canto gregoriano é um canto a uma só voz. Cantam todos em uníssono, né? Agora, o canto polifônico, eles cantam em contraponto. Não é isso? É isso que começa no século XII e vai frutificar no século XVI, no Concílio de Trento, com as missas de Palestrina. Não é isso? Pois bem, todos estes dois séculos, grandes séculos, XII e XIII, não são senão, de algum modo, continuação de todo um impulso monástico que começa longínquamente com os primeiros padres do deserto. E é uma continuidade que vem até hoje. Infelizmente, hoje, os mosteiros entraram em decadência franca. Se nós temos mosteiros bons, ainda são alguns beneditinos, né? Dom Justino costuma mostrar-nos, né, vídeos de bons mosteiros nos Estados Unidos e na Europa, porque os outros são, né, esses mesmos mosteiros que fizeram a cristandade sair do século de ferro e da corrupção moral que graçou no século IX e X. Esses mesmos mosteiros, os franciscanos dominicanos, hoje são uma só corrupção. Né? Hoje já dificilmente você pode dizê-los católicos, no sentido pleno do termo. Mas a própria sobrevivência de mosteiros tradicionais hoje, como os beneditinos, ou como esse mosteiro que o CDB vai fundar junto com Dom Justino, é uma demonstração da pujança dos mosteiros. Eu disse aqui que os mosteiros têm um ponto fraco, ou seja, sem o Estado cristão que o sustente, eles tendem à ruína. E é o que nós vemos. Mas, milagrosamente, alguns mosteiros permanecem pujantes, né? Permanecem pujantes, sobretudo beneditinos, repito. E isso é um indício de, mesmo numa época tão corrupta como a nossa, nunca houve época corrupta como a nossa, no sentido moral, nunca houve. É impensável, mesmo no pior Nero, talvez igual a isso seja Sodoma e Gomorra, né? E todos sabemos o castigo que mereceram. Mas, ainda assim, os mosteiros continuam a ser luzes poderosas no meio dessas trevas, porque, efetivamente, a idade das trevas é esta em que vivemos. A idade em que nos coube viver é uma idade tenebrosíssima, tenebrosíssima. Nunca se afrontou a tal ponto a lei natural. O que é a lei natural? É a parte da lei eterna que Deus criou para governar o universo, relativa a nós humanos, né? Antigamente houve pecados, sempre houve os mesmos pecados que hoje se cometem, mas nunca houve leis que dissessem o pecado é bom, e é o que há hoje. São as leis de gênero, são as leis de aborto. No Canadá já temos lei que aprova a bestialidade ou zoofilia, tá certo? Ou seja, nunca houve isso, nem com Nero. Eu acho que nem em Sodoma e Gomorra. Eu não imagino em Sodoma e Gomorra uma lei que aprovasse, né, que você poderia casar-se com um cachorro, entendeu? E hoje pode. Aliás,
Já há alguns países em que a pessoa pode casar-se consigo mesma. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu me casei, meu parabéns, com quem? Comigo mesmo. Isso é sensacional. Não? Não é? Como é que faz o divórcio desse cara? Hein? Merecidamente, tipo Salomão, parte ao meio, entendeu? Então, mas ainda assim temos esses mosteiros. Por mais trevas em que estejamos, nunca a luz de Deus deixará de brilhar. Nunca. Ainda que seja no pequeno rebanho de que se fala no Evangelho, né? Ela nunca deixará de brilhar. E esse mosteiro, que nascerá com Dom Justino, é essa potente luz que temos no meio, porém, de trevas imensas. Mas, repito, a existência desses mesmos mosteiros beneditinos hoje, que são pujantes, que mantêm a tradição, que mantêm a regra original de São Bento, eles são as estrelas que brilham no fim dos tempos. Muito obrigado.